De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheiro Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos. E também conosco Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt. Programa Conexão de hoje, falando sobre a saúde do homem. Comigo o Dr. Geraldo Benedito Gentili Stefano, que é médico urologista e é cooperado da Unimed. A Unimed hoje está, aliás, a Unimed está apoiando geral o nosso Novembro Azul. Estou até de azul aqui, em alusão ao Novembro Azul, tá? E a gente está sorteando aqui as camisetas da Unimed, só que hoje, excepcionalmente, não tem, porque hoje tem um prêmio melhor, né? Hoje nós temos aqui um smartphone belíssimo. É só em ocasiões especiais, quando vê o doutor Geraldo, que a Unimed libera, assim, falou, não, hoje vai o Geraldo, tem que caprichar. Aí, doutor, o senhor está bem, hein? E aí, ó, esse Galaxy J1 Mini, é lindo esse telefoninho, viu? Tem 2 chips, é muito legal, muito lindo mesmo. Tá aqui, ó, na caixa, eu abri, fui curiosão aqui, não resisti, ó, tá aqui a caixa dele, ó. Eu acabei abrindo, né? Então tá aqui. Mas eu quero convidar você a curtir lá no TV, Canal 4, no Facebook, que você vai estar concorrendo, não deixe de participar. A gente segue aqui com um assunto. E lembrando que o sorteio é no próximo bloco já, então acelere, porque quando você coloca o seu nome lá, o Antônio anota lá no papel e já joga na urna. Então, ele está ali, online, real time, você escreve aí, ele escreve acolá. Doutor, mas vamos falar, voltando na questão da saúde do homem, vamos comentar um pouco, queria que o senhor falasse sobre a questão da alimentação, e a importância da alimentação para a nossa saúde. Olha, talvez eu não seja a pessoa mais indicada, mas dentro da minha área, pegando assim essa chance, essa deixa que você me dá, o problema da alimentação, ele influi em todos os órgãos praticamente. Vamos voltar, vamos colocar uma próstata. Existe alguma coisa na próstata que você se alimenta, que pode melhorar a próstata? Não, nós sabemos que os carotenoides, as frutas vermelhas, o tomate, que são ricos em carotenos, que são algumas substâncias que são benéficas, né? São antirradicais livres, diminuem, retardam o envelhecimento, elas são boas para a próstata, como são boas para o resto do corpo. Mas um exemplo, assim, bem simples, é que o menor índice de câncer de próstata do mundo é nos países asiáticos. E aí, a hora que os asiáticos imigram para a América, principalmente para os Estados Unidos, depois de 2 gerações, eles começam a ter o mesmo índice de câncer de próstata dos americanos, que é um dos maiores índices que existem. E aí você vai ver, a grande diferença é que eles se adaptaram àquela dieta hipergordurosa, principalmente muito rica em gordura animal. E cheia de artifícios, quer dizer, para você produzir mais alimento. Então, muito hormônio forçado e a carne confinada, enfim, a gordura animal, uma dieta do norte-americano é muito rica em gordura animal. Então, se você pegar a população asiática que comia muito à base de legume, peixe, fruta, verdura. O cara não ficava, não tinha, a incidência é baixíssima. É raro a incidência. É rara. E aí a hora que ele se muda para um país de uma dieta hipergordurosa e passam algumas gerações, então vão mudando os hábitos, vão se incorporando aos hábitos da terra em que ele escolheu para viver ou que ele foi impelido a emigrar, ele acaba tendo o mesmo índice do norte-americano. Isso acontece também com os japoneses que migraram para o Brasil com a questão da diabetes, tá certo? É um trabalho, acho que até um grupo, se não me engano, marilhense, que estudou isso aí e que viu que fica muito semelhante ao do brasileiro e diferente, ou maior até, né? E diferente daquele de origem, né? No país de origem. Então, isso mostra que a alimentação saudável, o que é alimentação saudável? É uma alimentação menos gordurosa, principalmente gordura animal, com menos calórica, né? Menos calorias. Uma alimentação mais leve, mais simples, é muito melhor do que uma alimentação dessa bem calórica e bem hiperproteica, e principalmente proteína e gordura animal. Então, essas evidências nos mostram que existe sim, né? Como eu disse, eu não sou talvez a pessoa mais indicada, mas é um exemplo, né? Nesse mês
os homens também procurarem cuidar da sua alimentação, procurarem orientação do nutricionista, do nutrólogo, enfim, do endocrinologista, do clínico geral, que entende mais dessa área, com mais propriedade, pode falar disso, mas é uma orientação geral, sem dúvida. Né, que é uma coisa que a gente tem que atentar. Atividade física e alimentação são os dois pilares aí para equilibrar. Exatamente, para equilibrar. Bem, vamos falar então agora um pouco de próstata, doutor. Primeiro assim, até para de repente quem não tem essa informação, qual a função da próstata no corpo humano? Então, a próstata, Marcos, ela é uma glândula, né, e que tem uma função eminentemente na reprodução. Ela produz uma substância que vai dar ao espermatozoide uma condição ideal para que ele possa sobreviver e atingir o óvulo. Então, esse líquido que é um líquido, é o fluido prostático, mais as vesículas seminais que ficam juntos, ele vai se misturar ao esperma que vem do testículo, ao espermatozoide, e vai fornecer as condições propícias para esse espermatozoide sobreviver fora do organismo, até que ele atinja o óvulo. Então, é uma glândula que está eminentemente ligada à reprodução. A partir dos 40, 45 anos, a maioria dos homens, né, não é uma regra estabelecida, mas uma grande maioria já está com a prole estabelecida, e nós não sabemos por quê. A próstata começa a perder o prazo de validade e começa a aumentar. E aí, a cada década, ela vai aumentando. E a incidência de próstata benigna é altíssima, de um aumento benigno chamado hiperplasia prostática benigna, é muito alta. Toda a população, se não a tiver macroscopicamente, quer dizer, aquela próstata que cresce mesmo, vai ter no exame microscópico. Isso todo homem vai ter. E alguns desses homens vão sofrer um processo de alteração estrutural dessas células que se tornam, então, células de um adenocarcinoma, de um tumor, de um câncer de próstata, que é um câncer um pouco diferente dos outros. Ele é um pouco mais lento, ele demora mais, né? Então dá chance para que nós possamos diagnosticar e tratar em tempo hábil. E aí a gente tem essa questão do diagnóstico que, graças a Deus, a gente percebe que melhorou bastante, né? Ano a ano a gente vem fazendo aí as campanhas, participando, e o Conexão já está nessas campanhas que já 15 para 16 anos, aliás, 16 para 17, já está atingindo maioridade aqui. Mas o detalhe é assim, doutor, a gente percebe que ainda há um pouco de confusão. As pessoas assim, olha, não, só o PSA resolve, ou não, tem que ser o PSA com o exame de toque mesmo. Como é que a gente define isso? Como é que a gente chega no diagnóstico? Como é que é isso? Há 17 anos atrás, Marcos, você imagina que o índice de resistência, de questionamento, era muito maior, né? Sem dúvida. Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na especialidade de urologia, eu só via casos avançados. Nunca vi um caso inicial. Não tinha como fazer diagnóstico. Os casos que nós tratávamos e que nós atendíamos eram casos avançadíssimos, que você só tinha medidas paliativas a serem feitas. Então, no decorrer, isso foi há 30 anos, mas nesses 17 anos houve uma evolução, houve uma mudança muito grande, drástica. Por quê? E não só dos pacientes, mas também dos médicos. Por quê? Porque nós começamos a ver que nós tínhamos condições de tratar e curar. Porque antes, talvez você fizesse o diagnóstico, você não tivesse como oferecer um tratamento bom. Hoje não. Hoje você tem como oferecer um tratamento bom e muitas vezes curativo. E quando não é curativo, sempre tem tratamento. E na maioria das vezes, o paciente vem a falecer não do câncer de próstata, mas de uma outra doença da idade, da velhice, da senilidade que o acomete, mas o câncer hoje de próstata é tratável. Existem algumas espécies
alguns tipos, são muito agressivos, esses rebeldes autorais, mas são raros, felizmente, é uma minoria, são raros, a maioria é muito tratável, responde muito bem. Quer dizer, o senhor mencionou aí que o senhor na época, no início da sua atividade e tal, na faculdade e tal, você só via mesmo casos avançados, porque ninguém fazia diagnóstico precoce. Imagina, né? Como é que se fazia um diagnóstico? Se depois, há pouquíssimo tempo atrás, o nego já sabia, não queria, né? Você imagina? Não tinha, né? O exame de sangue, o PSA, que eu acho que foi o divisor de águas. Foi, né, doutor? E o toque era uma coisa assim, era muito... sempre existiu na medicina. É um exame que não só para próstata, mas como para ver outras doenças, né, dessa região, ele sempre foi muito utilizado. É um exame simples, barato, não é doloroso, é constrangedor, é desagradável, né? Em alguns suscita algum desafio à masculinidade, mas isso foi se perdendo ao você perceber as vantagens, os benefícios que você podia ter num exame tão simples. Qual é o melhor? Eu não sei, acho que o conjunto. Existem aquelas pessoas que defendem, que não fazem PSA, não fazem o screening, quer dizer, a seleção, não fazem o diagnóstico, não fazem a busca do diagnóstico. Existem aqueles que defendem que isso não deve ser feito. Mas a maioria, tá certo? A maioria dos especialistas, os grandes nomes, são absolutamente concordam que depois dos 45 anos você deve começar pelo menos com o PSA anual e dependendo dos valores, dos níveis, dos índices, você ir evoluindo nisso aí. Olha, interessantíssimo, né, doutor? Porque, como o senhor falou, se você faz esse screening do PSA, você consegue perceber qualquer mudança, alteração, né? Sabe que você traça uma curva, você vê as mudanças, né? E aí você usa o exame do toque, o exame clínico, que é imprescindível, como um complemento, né? Porque o PSA, ele é um marcador de próstata, ele não é um marcador de câncer. Quando você tem um aumento de PSA, não quer dizer que você está com câncer de próstata. Você pode relacionado ao tamanho da próstata. Você pode estar, mas você pode estar com uma hiperplasia, uma grande próstata, você pode estar com uma inflamação, você pode estar com uma infecção, você pode estar com uma série de alterações, né? Um trauma, por exemplo, você andar... existe até algumas recomendações, você não deve, quando você for colher o PSA, andar de bicicleta, andar a cavalo, ter relação sexual na véspera, porque ele é tão sensível. Você veja, o PSA é uma enzima do grupo das calicreínas que é produzido normalmente na próstata. Ele tem um papel muito importante, o antígeno prostático específico, essa enzima, ela tem um papel importante quando o sêmen é ejaculado e emitido, ele sofre uma coagulação, uma forma de proteção, e depois ele liquefaz. Na liquefação, essa enzima é importante. Olha o detalhe, e como a próstata é uma glândula eminentemente exócrina, toda a secreção que ela produz, ela emite, vai para fora, ela emite para o meio exterior. Um pouquinho de PSA vaza para a corrente sanguínea. Normalmente, todos nós temos um pouquinho lá, um número lá. Quando você tem um câncer, uma inflamação, uma prostatite, alguma coisa, a barreira entre o sangue e a glândula fica alterada e às vezes o câncer ele invade essa barreira e derrama PSA na corrente sanguínea, então você tem um aumento. Mas a infecção faz isso, a inflamação faz isso, o trauma faz isso, porque é de uma sensibilidade muito grande. Então é um marcador que tem uma grande sensibilidade, mas ele não é específico, só para câncer. Então não é porque o seu PSA está alto que acabou o mundo, que você está condenado, nada disso. E se for um câncer, você pode, você se antevê, você antevê as complicações, você vai antes, tá certo? Você pode estar resolvendo, vamos dizer, no popular, matando no ninho, você pode estar resolvendo antes da coisa, né, explodir. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência do programa Conexão com o Dr. Geraldo Stefano aqui. Olha, a Carmen Silva Carvalho do Banzato diz que está adorando o programa, diz que o assunto é muito importante. A gente também acha, viu, Carmen? Por isso obrigado, Carmen. É isso aí. Você deve ter os homens aí que você, né, seus filhos, marido, enfim, que você está cuidando, né? Cuidando, está atenta. Rapidinho, a gente volta na sequência. Até já.